Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre essa grande tragédia que ocorreu no último final de semana, que foi a destruição do Palácio Imperial e do Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia instalados no Rio de Janeiro. O dia 2 de setembro de 2018 entrará na história do nosso país como um dia trágico, um dia terrível para a história da cultura de nossa nação, quando o Palácio de São Cristóvão, o Palácio Imperial, e o Museu Nacional de Antropologia e Arqueologia, que estava abrigado no Palácio de São Cristóvão, foram destruídos, consumidos pelas chamas, devido à negligência, ao tremendo descaso que há em nosso país em relação à preservação dos nossos bens culturais. As chamas que consumiram aquele prédio com os 20 milhões de itens culturais que havia ali, evidenciam em letras garrafais o tremendo descaso, a tremenda negligência que as autoridades públicas manifestam em relação à nossa alta cultura. Nós encontramos o governo federal investindo muito na área cultural, mas não na alta cultura. Nós encontramos investimentos de milhões e milhões e milhões para artistas já consagrados, principalmente, para alguns empreendimentos como o Museu Lula, que recebeu cerca de 19 milhões de reais, para shows de cantores já estabelecidos, consagrados, famosos, para, inclusive, algumas propostas um tanto duvidosas em termos de qualidade cultural, enquanto o Museu Nacional precisava de apenas 500 mil reais por ano para ser preservado. E ele nem recebia isso. Estava numa degradação terrível. O patrimônio estava se desfazendo. Não tinha alvará dos bombeiros. Não tinha condições de continuar aberto, justamente porque faltava interesse das autoridades públicas nesse sentido. E aquelas pessoas responsáveis por cuidar desse patrimônio, infelizmente, elas foram extremamente negligentes. Aliás, eu não entendo como essas pessoas ainda não foram demitidas. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lerrer, e também o diretor do museu. É impossível que isso não tenha acontecido. É absurdo, melhor dizendo, que isso não tenha acontecido. Impossível não porque eles estão ainda atuando. Eles não só deveriam ser demitidos, como deveriam ser, inclusive, denunciados por improbidade administrativa. Nos últimos 5 anos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro cortou em 35% a verba que vinha para o Museu Nacional. E nos últimos 4 anos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro teve a sua verba do governo federal aumentada em 500 milhões. Antes, a Universidade Federal do Rio de Janeiro recebia 2 bilhões e 600 milhões de reais por ano. E de 4 anos para cá passou a receber 3 bilhões e 100 milhões de reais por ano. Mesmo assim, o que nós vemos, apesar desse acréscimo no governo federal, é um corte nos gastos para o Museu Nacional. Há fotos, inclusive, numa denúncia feita junto ao Ministério Público Federal sobre a degradação do museu, que mostram que havia gambiarra, fios para tudo que é lado, degradação do patrimônio no teto, nas paredes. Tinha um setor lá que parecia que ia cair a qualquer momento, locais suscetíveis a incêndio em qualquer eventualidade. Quer dizer, a situação era precária, era terrível. Quem fez essa denúncia foi um arquiteto que tirou fotos, mandou para o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal analisou o caso e, inclusive, estava denunciando a UFRJ por causa
do que estava acontecendo lá. Vamos ver essa história aí na tela? A denúncia foi feita no dia 27 de julho deste ano por um arquiteto que manteve seu nome em sigilo. Ele alertava para o risco de incêndio no terceiro andar do Museu Nacional, dizia que era urgente uma vistoria dos bombeiros, principalmente naquele andar, e reclamava também da situação geral de degradação do museu. 3 dias depois, o Ministério Público abriu um procedimento preliminar e, em seguida, oficiou o IPHAN e a Secretaria de Patrimônio da União, dando prazo de 30 dias para manifestação da UFRJ. No dia 2 de agosto, o procurador Antônio Canedo, que assumiu o caso, pediu mais provas ao denunciante e deu 10 dias de prazo para que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lerrer, apresentasse o alvará dos bombeiros. A coordenadora de Relações Institucionais da UFRJ, Débora Alves, enviou um ofício ao Ministério Público Federal pedindo mais 20 dias de prazo. No dia 20 de agosto, o procurador recebeu a defesa e concedeu os tais 20 dias, que se encerrariam justamente na próxima semana. Mas aí veio o dia 2, quando o incêndio consumiu o Palácio de São Cristóvão e o Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia. Havia mais de 20 milhões de itens importantíssimos, não só da nossa cultura aqui no Brasil, mas da cultura mundial. Havia ali patrimônio não só do nosso país, mas patrimônio da história do mundo. O Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia era simplesmente o 5º maior museu de história natural do planeta. E era o maior museu de história nacional da América Latina. Eram mais de 20 milhões de peças, e dessas aí, 90% é o que acredita-se, ainda estão contabilizando, mas cerca de 90% se perderam com as chamas dessa tragédia. Para quem não conhece a história do Palácio de São Cristóvão e do Museu Nacional de Arqueologia e Antropologia, começa no ano de 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo da guerra lá na Europa, porque Napoleão Bonaparte tinha invadido Portugal. Então, Dom João VI, com toda a sua família, veio para cá, e 2 anos depois de sua chegada ao Brasil, em 1810, eles passaram a morar em São Cristóvão, na chamada Quinta da Boa Vista. Quinta é o nome que se dá em Portugal a uma propriedade rural de grandes dimensões e que tem uma casa ali no meio. O palácio foi construído ali na Quinta da Boa Vista, que passou a pertencer totalmente à família real, e o palácio passou a se chamar Palácio de São Cristóvão, ou Palácio Real, até que em 1822, quando o Brasil se tornou império, houve a proclamação da independência do Brasil, passou a se chamar aquele palácio Palácio do Império, ou Palácio Imperial. Até 1889, quando a família real foi expulsa do Brasil, lamentavelmente, numa história terrível, que quem conhece nem festeja a proclamação da República, porque foi uma história realmente vergonhosa. Quando o imperador saiu daqui, simplesmente ele tinha cerca de 90% de apoio da população brasileira. A proclamação da República foi um golpe militar que não teve apoio da população e foi feito às esconsas de madrugada, sem que a população soubesse. Depois vocês procurem saber da história sobre como as coisas aconteceram. E desde 1889, então, o palácio passou a se chamar apenas Palácio de São Cristóvão. O Museu Nacional tinha sido criado por Dom João VI no ano de 1818. Inclusive, neste ano, nós temos 200 anos de existência do Museu Nacional. E depois da saída da família real do Brasil, a República resolveu pegar o Museu Nacional e colocar dentro do Palácio de São Cristóvão. Então, desde a saída da família real, desde o período da República, nós temos então a junção do Museu Nacional com o Palácio de São Cristóvão. O Palácio de São Cristóvão é importantíssimo. Ali havia, né? A Sala do Trono, a Sala dos Embaixadores. Foi ali que foi proclamada a independência do Brasil, né? Em 2 de setembro de 1822, e 5 dias depois,
O Dom Pedro I, ele proclama a independência, mas que já havia sido assinada 5 dias antes pela imperadora Leopoldina, a sua esposa, que foi um dos grandes nomes da história do Brasil, amada em todo o Brasil. Por isso que você encontra em várias partes do Brasil ruas e homenagens a ela, porque ela era muito querida e morreu muito cedo. Uma história triste também a dela, porque acabou morrendo muito cedo, mesmo sendo uma grande pessoa, uma grande imperatriz e amada pelos brasileiros. E é curioso que foi no dia 2 de setembro que ela assinou a Proclamação da República. E foi no dia 2 de setembro que ocorreu o incêndio. Ou seja, exatos 196 anos depois de a princesa Leopoldina, que se tornaria a imperatriz, assinar a independência do Brasil, naquele palácio, o palácio veio abaixo, consumido pelas chamas. Foi também ali que ocorreram muitos outros grandes eventos da história do nosso país. Enfim, aquele palácio era emblemático, ele fazia parte da nossa história, da história do nosso país. Em 2018, fazia exatamente 200 anos de criação do Museu Nacional. Dom João VI criou esse museu justamente em 1818 e ele se tornou o maior museu de história natural da América Latina, o 5º maior do mundo. Cientistas de toda a parte do mundo vinham para cá para fazer suas pesquisas, porque aqui havia peças raras, minérios raros, ossos de dinossauros, múmias egípcias de mais de 3.000 anos, enfim, relíquias especiais que enobreciam o nosso país, mas que infelizmente não eram preservados como deveriam ser. Me refiro não só às relíquias, mas principalmente a toda a estrutura, o palácio, o museu em si. E o final é esse terrível que nós vimos no dia 2 de setembro. E tudo isso poderia ser evitado, não só se houvesse uma correta administração das verbas públicas que chegavam para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também porque nos anos 90 o Banco Mundial ofereceu 80 milhões de dólares. Isso hoje daria mais de 300 milhões de reais. Veja, 80 milhões de dólares para fazer uma reforma do Museu Nacional, para a manutenção do Museu Nacional. E a única coisa que o Banco Mundial pedia é que o museu fosse administrado por uma fundação privada e não mais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não aceitou a proposta justamente porque não queria perder o controle do Museu Nacional. Veja, o aporte inicial era de 80 milhões de dólares. Havia um interesse em ver aquele patrimônio preservado como ele merecia, mas desprezaram a proposta. E desprezaram para quê? Para cuidar bem? Não. Para deixar naquela situação. O que mostra o descaso das autoridades públicas, o descaso dos administradores dos nossos patrimônios culturais. Isso fala muito do que é o nosso país negativamente. A cultura nacional está de luto. Todos aqueles que amam a boa cultura, a alta cultura, estão realmente de luto com tudo isso que aconteceu. E que isso possa ser uma lição, que essa tragédia que é irreparável, não tem como você trazer de volta aquilo que foi consumido pelas chamas, possa sensibilizar as autoridades públicas, a população, aqueles que se envolvem com a cultura nacional, para que nós tenhamos finalmente um tratamento correto com aquilo que de valor cultural nós temos. Que essa tragédia ela não seja mais uma dentre tantas, mas ela seja um marco de uma mudança de mentalidade no nosso país em relação à preservação de nossa cultura. São com essas palavras que nós terminamos o programa O Cristão e o Mundo de hoje. E oremos pelo nosso país, porque o nosso país está passando por uma situação difícil. Agora nós temos essa tragédia na área cultural, mas nós temos também quase 70 mil homicídios por ano. Nós estamos passando por crise econômica, crise moral, corrupção, tantas coisas. O Brasil não está bem.
e nós precisamos orar por nosso país. Estamos às vésperas de uma eleição, devemos ser conscientes no nosso voto e votarmos em pessoas que vão melhorar as coisas. Claro que não existe ninguém perfeito que sozinho mude todas as coisas, transforme um país por inteiro de forma radical, tremenda, positivamente falando. Não existe esse salvador da pátria. Mas existem pessoas que são bem intencionadas ou mais capacitadas ou têm uma visão de mundo que com certeza vai fazer com que o Brasil melhore. Vão fazer com que o Brasil saia do buraco essas ações dessas pessoas, tanto no executivo como no legislativo. Porque às vezes a gente se preocupa só em votar num bom nome para o executivo. Isso é importantíssimo. Mas não é só aí que deve haver a mudança. Nós devemos também escolher excelentes nomes para o legislativo, para que então essa mudança possa efetivamente acontecer. Uma mudança para melhor em nosso país. Então oremos pelo nosso país e sejamos conscientes na hora do voto em 7 de outubro. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo os Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD.